Oi, oi, oi. Bom dia a todos. Estou esperando a. Nesse momento, dou por aberto a sétima sessão do quarto período ordinário do segundo ano da 15ª Legislatura da Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, realizada no dia 13 de dezembro de 2022. Nesse momento, peço um minuto de silêncio para que todos possam fazer suas orações. Pede água e café aí. Ó, tem que alinhar com o menino, a gente botar uma emenda. Eu estive conversando com alguns caras, vereadores, essas coisas. Tem câmara que bota. Então, se a gente falar com ele, tem que botar uma emenda de 5%. Entendeu? Já põe ali errado. Tá aqui, tá toda sexta. Cuida. Passado o minuto de silêncio, chamo agora o vereador José Mário, segundo secretário, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Dá início à leitura da ata. Ata da quinta sessão do quarto período ordinário do segundo ano da 15ª Legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 6 de dezembro de 2022. Às 10 horas do dia 6 do mês de dezembro do ano 2022, no seu prédio sede, situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, estando presentes os senhores vereadores Ailton Aguiar, Claudemir Pedro, Adielso Bezerra, Germano Andrade, Arlen Monteiro, Joelso Gonçalves, José Palmeira, Luiz Francisco e Manuel José, estando ausentes os senhores vereadores José Mário e Gessé Andrade, que apresentou atestado médico justificando sua ausência. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Adielso e secretariados pelos vereadores Luiz Francisco e Ailton Aguiar, que foi convocado para assumir interinamente a segunda secretaria em virtude da ausência do titular vereador José Mário. Ao constar em número legal para reunir, o senhor presidente solicitou que fosse feito um minuto de silêncio para que todos pudessem fazer suas orações. Em seguida, solicitou ao segundo secretário, vereador Ailton Aguiar, que fizesse a leitura da ata da sessão passada, que em seguida foi posto para deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade em única votação. Dando seguimento aos trabalhos, a presidência solicitou ao primeiro secretário, vereador Luiz Francisco, que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura do expediente do dia, que constou do atestado médico enviado pelo vereador Gessé Andrade, da indicação 15/2022 e dos requerimentos 54, 55 e 56, ambos de 2022. Terminado o expediente, a presidência passou os trabalhos para a ordem do dia, que constou da indicação 14 de 2020, do projeto de lei 11 de 2020, da Prefeitura, e do projeto de lei 12 de 2022, da Câmara. Indicação 14, de autoria do vereador Joelso Gonçalves, formula pelo senhor prefeito para que, através da secretaria competente, viabilize a realização de serviço de construção de uma praça pública com quadra poliesportiva, playground e pista para a prática de Cooper, no bairro do Riuamba. Após a sua leitura, a mesma foi posta para deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em única votação. Projeto de lei 11/2022, de autoria do prefeito municipal,
institui a regulamentação do transporte escolar no âmbito do município da Ilha de Itamaracá e das outras providências. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em segunda e última votação. Projeto de Lei 12/2022, de autoria do vereador Ailton Aguiar e subscrito por mais 7 vereadores, altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 1223, do dia 11 de dezembro de 2012, e das outras providências. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em segunda e última votação. Encerrada a pauta de votação, e antes da presidência passar a fazer a chamada dos oradores, o vereador Ailton usou a palavra por questão de ordem, para solicitar que seja feita a quebra de interstício, para que seja possível realizar uma outra sessão ordinária no mesmo dia. A solicitação de quebra de interstício foi posta para deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade em única votação. Sendo assim, a presidência, de comum acordo com o plenário, encerrou os trabalhos, dando um intervalo de 15 minutos para o início da próxima sessão. E, em seguida, solicitou que fosse feita a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente, pelos secretários e demais vereadores que desejarem. Sala de sessão da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, no dia 6 de dezembro, no ano 2022. Passo a palavra para o presidente, e salientando que existe outra ata para ser lida. Oi. Essa da quinta. Coloco a presente ata em discussão. Não havendo quem discute em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade a ata da quinta sessão. Peço agora para que seja lido a ata da sexta sessão. Mais uma vez, bom dia, dá início à leitura. A ata da sexta sessão do 4º período ordinário do 2º ano da 15ª Legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 6 de dezembro de 2022, às 11 horas do dia 6 do mês de dezembro do ano 2022, no seu prédio sede situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, estando presentes os senhores vereadores Ailton Aguiar, Claudemir Pedro, Edielso Bezerra, Germano Andrade, Arley Monteiro, Joelso Gonçalves, José Palmeira, Luiz Francisco e Manuel José, estando ausentes os senhores vereadores José Mário e Gessé Azevedo, que apresentou atestado médico justificando sua ausência. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Edielso Bezerra e secretariados pelos vereadores Luiz Francisco e Ailton Aguiar, que continuou exercendo interinamente o cargo de segundo secretário em virtude da ausência do titular vereador José Mário. Ao constar em número legal para reunir, o senhor presidente solicitou que fosse feito 1 minuto de silêncio para que todos pudessem fazer suas orações, e não havendo a ata para ser lida e posta para deliberação do plenário, vista a ausência de tempo hábil para a confecção, a presidência solicitou que o primeiro secretário, o vereador Luiz Francisco, fizesse a chamada dos vereadores presentes, e não havendo matérias para ser lida no expediente, a presidência passou os trabalhos para a ordem do dia, que constou dos requerimentos 54, 55 e 56 da indicação 15. O requerimento 54, da autoria do vereador Germano Andrade, formula apelo ao senhor prefeito para que seja formulado reivindicação ao Grande Recife Consórcio de Transportes, visando a realização de serviços de reforma e melhoramento em todas as paradas de ônibus, abrigos, existentes no município da Ilha de Itamaracá. Após a sua leitura, o mesmo foi posto para a deliberação do plenário, quando, na ocasião, o seu autor usou a palavra para reforçar a justificativa da proposição, que foi discutida pelos vereadores Edielso, Ailton Aguiar, Luiz Francisco e Claudemir Pedro, e, em seguida, a referida proposição foi posta em única votação, sendo aprovada por unanimidade. O requerimento 55, da autoria do vereador Germano, formula apelo ao senhor prefeito para que viabilize a realização do serviço de sinalização horizontal com pintura de faixas de pedestre nos trechos de maiores movimentos em toda a extensão da Avenida João Pessoa Guerra. Após a sua leitura, o mesmo foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento 56, de autoria do vereador Ailton Aguiar, formula apelo ao senhor prefeito para que entre em entendimento com o diretor, presidente do DER, Departamento de Estradas e de Rodagens, do Estado de Pernambuco, senhor Maurício Canuto, para que
que viabilize a realização do serviço de recuperação do asfalto da PE 01, Avenida do Forte, principalmente no trecho que compreende do antigo Bar do Deca à Avenida Tamandaré, o qual se encontra bastante deteriorado, com buracos de grande proporção. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em única votação. Indicação 15/2022, de autoria do vereador Germano, formula apelo ao seu prefeito para que viabilize a realização de serviço de construção de um cemitério público na comunidade do Sossego, para atender a população da referida comunidade e a população das comunidades adjacentes. Após a sua leitura, também foi posto para a deliberação no plenário, quando, na ocasião, o seu autor usou a palavra para reforçar a justificativa da proposição, que foi discutida pelos vereadores Manuel José, Edielso Bezerra, Luiz Francisco, e em seguida a referida proposição foi posta para votação, sendo aprovada por unanimidade. Não havendo mais nenhuma matéria na pauta da ordem do dia, o senhor presidente passou a fazer a chamada dos oradores. O primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Manuel José, que iniciou falando sobre as deficiências encontradas na comunidade do Sossego e demais adjacentes, onde falta tudo, e a gestão não está se preocupando em atender às necessidades daquela gente. Falou que os vereadores não deixam de praticar o assistencialismo devido à grande necessidade da população, que está totalmente desacreditada pela atual gestão, que não supre as necessidades mínimas do povo de Itamaracá. E ainda tem pessoas que criticam os vereadores por realizarem esse trabalho. Falou que o bairro de Jaguaribe está abandonado, pois a rua onde reside a cirandeira Lia, que é o maior ícone do turismo da ilha, está quase intransitável. E isso é uma grande falta de respeito e uma verdadeira vergonha. Concluiu afirmando que no bairro de Jaguaribe existe um suplente de vereador que nada faz por melhorias para a localidade, por estar do lado da atual gestão. O segundo a fazer uso da palavra foi o vereador Luiz Francisco, que usou a palavra apenas para externar a reivindicação de um dos alunos que fazem faculdade na cidade do Recife, os quais reivindicam a disponibilidade de um transporte da prefeitura para ir e voltar da faculdade, já que os mesmos estudam à noite e estão encontrando muita dificuldade para realizar esse trajeto. Antes de encerrar os trabalhos, o presidente da casa lembrou aos demais vereadores e o secretário municipal de Educação foi convocado para comparecer na próxima reunião para falar sobre o andamento da educação no município e responder os questionamentos que serão feitos pelos vereadores. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, nada mais para ser deliberado na presente sessão, a presidência deu por encerrado os trabalhos, marcando a próxima reunião para as 10 horas do dia 13 do corrente mês, e em seguida solicitou que fosse feita a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente, pelos secretários e demais vereadores que desejarem. Sala de sessão da Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, no dia 6 do mês de dezembro do ano 2022. Passo a palavra para o presidente. Coloco a presente ata em discussão. Não havendo quem discute em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Chamo agora o segundo secretário, primeiro secretário, vereador Zé Elias, para que possa fazer a chamada dos presentes e em seguida o expediente do dia. Bom dia, colegas vereadores, público presente, público de casa. Ailton dos Santos Barbosa Guiar, presente. Claudemir Pedro, presente. Edielso Bezerra Lins, presente. Arley Carlos Monteiro, presente. Gessé Azevedo, presente. Joelso, faltou. José Mário, presente. José Palmeira, presente. Luiz Francisco, presente. Manuel José da Silva, faltou. Germano Andrade de Oliveira, presente. Sem nada para o expediente, passa a palavra ao presidente. Bom, gente, também não temos nada na ordem do dia aqui.
E antes de fazer a chamada dos oradores inscritos, eu queria aqui tecer um comentário de um projeto que chegou ontem a essa casa, que trata sobre iluminação pública. Como todos sabem, existe uma taxa paga pelo contribuinte, que é a taxa de iluminação pública, e a atual gestão agora, ela quer aumentar esse tributo ainda mais. Então, esse projeto está com o jurídico. Eu pedi para que ele fizesse os pareceres e também, como chegou ontem, não tive tempo para ver, né, o conteúdo do projeto, mas eu já quero salientar a Vossa Excelência que quem paga por isso é a população de Itamaracá, não merece pagar um tributo, já que é o mais caro da região metropolitana, né? Então, é bom Vossas Excelências também pegar uma cópia, pedir orientação ao jurídico para saber como votar, ok? Depois de votado, vira lei, e aí os contribuintes vão, consequentemente, culpar a nós, vereadores. Também se encontra aí, né, que foi lido aqui por Zé Elias na outra sessão, o orçamento, né, o orçamento para 2023. Quero dizer a vocês que o orçamento 2023, aliás, 2022, Vossas Excelências votaram e deram 40% para a atual gestão trabalhar, né? E, mais uma vez, ele vem pedindo o mesmo. 30, não foi? Então, ele vem pedindo o mesmo. Então, o que acontece? Quem vai comandar aqui os trabalhos da Casa Legislativa é o companheiro Ailton, não é? Então, eu quero que também, Ailton, peço para que Vossa Excelência reveja, não é? Quando a gente tem o orçamento na mão, a gente faz com que o prefeito trabalhe mais. Ou seja, se nós colocarmos uma emenda, né, de 2%, consequentemente, ele vai pedir autorização à Câmara e a Câmara tem o controle para onde vai esse dinheiro, quanto vai ser gasto, onde vai ser gasto, e isso é importante para a Casa Legislativa acompanhar. Então, eu peço que vocês, né, atinem para isso, que possa, juntamente comigo, né, colocar uma emenda ao orçamento para que a gente faça, né, não deixe as coisas tão soltas como deixou esse ano. E vocês viram que não serviu para quase nada, né, dando tudo que o atual prefeito quis. Bom, primeiro fazer uso da palavra é o vereador Zé Elias. Questão de ordem, Zé, só um minuto. Eu queria que o senhor botasse aí em votação um voto de pesar sobre o falecimento do meu tio. Foi semana passada, mas eu creio que não deram. Eu estou pedindo a Ayrton. Bom, gente, a pedido do vereador Zé Mário, eu queria aqui colocar um voto profundo pesar para o senhor Ailton, José Ayrton, José Ayrton, tio do mesmo, e eu coloco em discussão. Sim, também. A pedido do vereador José Mário, se encontra em discussão o voto de profundo pesado do senhor José Ayrton. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Também lembrando aqui o vereador Arley Monteiro, eu realmente também tinha esquecido, um voto de profundo pesar para o nosso amigo, né, Touro, também que faleceu antes de ontem. E eu coloco em discussão, não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade o voto de profundo pesar para o companheiro Touro. O primeiro a fazer uso da palavra é o companheiro Zé Elias. Bom dia a todos mais uma vez.
Hoje estava confirmado aqui a presença do secretário de Educação para vir a essa casa explicar e mostrar alguns resultados que, a meu ver, eu não vejo resultado nenhum na educação do nosso município, onde eu venho cobrando, buscando sempre informações a respeito da reforma das escolas, dos fardamentos escolar. E hoje era um dia que o secretário era para estar aqui prestando esclarecimento aos vereadores e à população, e a falta de respeito, né, não ter vindo, porque eu acho que também não tem argumento para poder vir até esta casa. A gente sabe aí a situação que vem passando a educação do nosso município, seja com os nossos professores sem seus salários, seja as escolas sem estar reformadas, seja o fardamento que 2 anos que eu venho batendo aqui, cobrando, e não tem resultado. Mas é uma falta de respeito do nobre secretário, e eu queria que o presidente, colocasse um voto de repúdio pelo secretário, por ele não atender a demanda dessa casa e vir prestar esclarecimento aqui, que eu vou colocar em votação. Bom, gente, muito bem lembrado, a gente tem que entender o que é o voto de repúdio. Muitas vezes as pessoas pensam que a gente está repudiando uma determinada pessoa, mas na realidade a gente está repudiando hoje o voto de repúdio pela atitude tomada pelo secretário. E vocês sabem que a educação do nosso município caminha, né, a passos curtos, e o secretário foi convocado, né, por essa casa, a pedido do senhor vereador Germano Andrade. E, inclusive, presidente, nem sequer mandar uma justificativa se não poderia, se era questão de saúde. Eu acho que é um desrespeito com a casa e com os demais vereadores e com a população. A casa notificou ele? Notificou, sim. Então, eu acho que ele, se ele não pudesse, por questão de saúde, que mandasse algum documento informando se teve algum imprevisto, porque a gente somos representantes do povo e o povo está aí porque a educação da gente é de mal a pior. Então, eu peço que coloquem em votação, presidente. Isso mesmo, Zé Elias. Então, o pedido de repúdio para o secretário de Educação em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Lembrando, né, a atitude a atitude do secretário. Aprovado por maioria absoluta, com voto contrário do vereador Bilda Lage, né? Com isso, continua bem lembrado, presidente, na forma quando esclarece o ponto, porque essa casa é tão cobrada, nós vereadores somos tão cobrados pela fiscalização, que é nosso dever fiscalizar, cobrar, buscar melhorias no município. E chega a um ponto desse que a gente convoca um secretário para ele vir dar explicação aqui, e ele nem sequer mandar um documento informando o motivo por não poder vir. Eu acho que isso é o de respeito a isso, e o voto de repúdio foi bem colocado, e parabéns aos pares vereadores pela aprovação. Eu quero aqui também falar um pouco sobre a festividade de Nossa Senhora da Conceição de Vila Velha. A gente viu a situação daqueles comerciantes, pessoas que vêm passando por dificuldade aí há muitos anos devido a essa pandemia, e conseguiram arrumar dinheiro, seja emprestado, fazer do esforço ali para comprar suas mercadorias, e a gente viu as atrações que tiveram em Vila Velha, a forma a ser organizada de péssima qualidade. A gente viu que, principalmente, o povo daqui do Pilar de Jaguaribe, no dia da caminhada, como foi tratado ali naquela travessia, sem um planejamento. A gente vindo na hora ter um acidente, ter uma coisa mais grave ali, ou ter até uma morte e afogado, ou seja lá qual for, por não ter um planejamento. Não teve um planejamento. A gente vê
que presenciamos na vila, aquela madeira que chegou, está lá espalhada levando o sol, que a gente sabe que aquelas madeiras levando o sol, ela pode empenar e pode se perder, e a população daquela comunidade já está nos perguntando se realmente vão começar, se não vão começar, porque o material chegou. Então a obra já está mais do que atrasada, porque é um ponto turístico aqui do nosso município, e o pessoal, nesse período de verão agora, faz a trilha por ali, e está muito atrasado, e a gente não vê uma explicação nem da prefeitura cobrando do governo do estado, porque alegam que a obra não é do governo municipal, mas o governo municipal ele tem que entrar de cabeça, porque ali é o povo daqui da Ilha de Itamaracá. Então ele tem que se inteirar, nós vereadores temos que ir lá também inteirar no assunto, para que essa ponte venha a sair, porque o pessoal está sendo penalizado. A gente viu a festa lá, muito fraco, comerciante com a mão na cabeça daquele jeito que foi lá em Vila Velha. E também um planejamento para a festividade que vem agora, está aí final de ano se apresentando, chegando. Temos aí os comerciantes de Jaguaribe, temos comerciante do Sossego, temos comerciante no Forte Orange, temos no Pilar, e todo mundo não sabe o planejamento, nem a prefeitura passa uma informação para o comércio, dizer, olha, vai ter as festividades, vamos fazer assim, assim, e todo mundo fica aí a ver navio, e quando se bota alguma coisa em cima da hora, é com superfaturamento, que a gente viu lá as contratações de algumas bandas que, como aconteceu na abertura do verão aqui no Pilar, aconteceu na Vila Velha, bandas que a gente sabe o repertório e os valores cobrados de cachê quando eles tocam aqui em festas particulares, que a gente viu aqui. Eu não vou citar nome, porque eu queria que aquelas pessoas que foram contratadas para tocar na Vila Velha recebesse realmente o cachê que estava ali naquela documentação, mas a gente sabe que aquilo não acontece. Aquilo ali é uma coisa exorbitante, é a falta de planejamento da Secretaria de Turismo. A gente viu lá em Vila Velha também, cobramos muito, eu vi a Guarda Municipal sim trabalhando, conheço as pessoas que estavam lá debaixo do solar, mas sem uma acomodação, sem uma estrutura para dar aos nossos guardas. É como eu falo aqui direto sobre o hospital, que os funcionários eles trabalham com amor, mas a estrutura é péssima, é de péssima qualidade. A gente vê aqui o Hospital Alzira Figueiredo, as condições, e a gente vê o nosso município cada vez pior, e a gente não vê o gestor municipal e nem o secretário tentar minimizar e fazer diferente. Então, eu peço mais uma vez aos nobres vereadores que analisem direitinho. Graças a Deus, a gente está tendo harmonia nessa reta final desse ano, e espero que no começo do outro ano a gente mantenha um diálogo. Está tendo agora aí, eu acho que não é momento de se cobrar reajuste de taxa de iluminação pública, aonde não vem prestando serviço de boa qualidade. Como é que eu vou cobrar se eu não presto um serviço de boa qualidade? Isso tem que fazer uma auditoria em cima disso. O que é que o município pode atender? Que eu vi aqui no projeto, eu dei uma lida rápida, e tem um contrato da prefeitura com a CELP, que eles faziam troca de relés, lâmpadas e braços, e agora tem mais de 10 itens, até cabo, fiação, a prefeitura quer fazer agora sem ter condições. Isso aqui não pode acontecer, tem que sentar com a população, fazer uma audiência pública, discutir com a população, para a gente, se a gente trabalha com o povo, escutando o povo, a gente erra menos. Todos nós somos seres humanos, agora temos que dar o direito ao povo se explanar e dizer realmente. A gente é cobrado todos os dias, a gente vê a localidade do Sossego escura. Aí vai lá, troca 5, 6 lâmpadas, faz aquele vídeo como se tivesse colocado uma coisa de grande... E é aquela comunidade esquecida. Aí quando ajeita o Sossego, o Forte está lá, nas escuras, Bela Vista nas escuras, o Alto da Felicidade nas escuras. Então, como é que a prefeitura quer quer criar uma emenda dessa para criar mais trabalho para ele, se ele não está tendo condições de manter o mínimo que é uma manutenção? E aqui, daqui a pouco, ele vai até colocar poste. Porque, pelo que eu estou vendo aqui os itens, a gente tem que sentar, a gente tem que conversar com a população, conversar com a gestão, dizer, rapaz, você não tem condições de adquirir uma situação dessa aqui não, isso aqui vai ser ruim para a população. Já está sendo ruim para troca de lâmpada, que hoje a manutenção da prefeitura é troca de lâmpada, relés, braços, e não está tendo suporte para isso. Imagine se for para botar fiação.
não tem condições. Então, que a gente reveja, que a gente sente com o pessoal. E para encerrar, eu quero mais uma vez aqui fazer um apelo que muitos jovens que fazem faculdade em Paulista, Olinda e Recife vêm me procurando, que procurasse também vocês para a gente unir, vamos lá conversar, para que agora no mês de janeiro a gente consiga esse transporte, que já são pessoas que não têm condições de pagar uma faculdade, são bolsistas, e também não tem condições de pagar a passagem todos os dias, chegam aqui meia-noite e tarde, então nada mais justo do que a gente pegar, a gente vê aí, tem ônibus doado para viagens e viagens de piquenique, e a gente podendo ajudar um jovem desse a ser alguém amanhã, então que a gente lutasse aqui por igual, sem querer dizer que é vereador A, vereador B, não, é uma causa nobre a favor do nosso jovem bolsista, então que a gente se unisse em prol desse pessoal. Obrigado. Segundo a fazer uso da palavra, o vereador José Mário. Mais uma vez, bom dia a todos. Iniciar minhas palavras aqui agradecendo a Deus mais uma vez por esse momento aqui. Não vou me alongar muito, mas queria, presidente, que o senhor botasse em votação um voto de aplauso para todos que fazem parte da paróquia de Nossa Senhora, pela organização da festa religiosa, que foi de uma organização muito boa, com os fiéis participando dentro do possível, tanto na caminhada como na procissão. Tive o prazer de participar junto com minha família. E temos que parabenizar não só o padre, como todos que fazem a paróquia Nossa Senhora do Pilar, que engloba também a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Vila Velha. A pedido do vereador José Mário, a gente coloca aqui em discussão o voto de aplauso para os organizadores da festa de Nossa Senhora da Conceição, na Vila Velha. Alguém para discutir? Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade o voto de aplauso para a organização da festa. Queria que fosse possível a secretaria religiosa comunicasse a paróquia. Só para, tendo em vista, o vereador pede a votação para a organização da festa religiosa. E não vou me alongar muito nas minhas palavras, mas falar um pouco sobre esse projeto da iluminação, que eu vou tomar ciência dele ainda, Zé, pedir uma cópia à secretaria, e dizer que realmente a gente tem que debater, estudar o projeto. Quem sabe até a gente pode criar uma emenda no projeto, ver o que pode ser feito, mas e fazer até um comparativo com outros municípios, né? De quantos são pagos em outros municípios. E analisar, o que é feito, eu estou dizendo, a gente tem que analisar e ver o que é melhor, não só para o município, como também para os populares, as pessoas que vão ser atingidas nessa questão de pagamento. Quando a gente fala em pagamento é uma coisa séria, porque todo mundo quer estar com suas continhas em dias, né? Quando aumenta um valor... Para cobrar um valor de reajuste, a gente tem que dar um serviço. Isso mesmo, também tem isso. Então seria bom a gente analisar direitinho esse projeto, quem sabe fazer até uma audiência pública, eu concordo também. No mais, eu deixo um abraço aqui a todos e que Deus nos abençoe. Se todas as decisões tomadas a gente escutasse o povo, seria importante. Alguém mais para fazer uso da palavra? Vereador Germano? Vereador Germano. Bom dia a todos. Não ia nem falar hoje, mas o companheiro Zé Elias aqui falou sobre o secretário de Educação. Quando eu cheguei, eu vi que ele não tinha chegado, né? A minha discussão, para depois tentar falar com ele o que aconteceu, né? Mas a convocação da Câmara para o secretário de Educação é para ele esclarecer o que está acontecendo na secretaria, para toda a população de Itamaracá, né? Porque onde a gente anda no município, o pessoal faz a pergunta, e o vereador é a palavra do povo. Uma senhora de Jaguaribe me procurou que a filha dela não está indo para a escola à noite porque o ônibus não está levando para Jaguaribe. Entendeu, Zé? Aí essa seria uma das perguntas que eu queria fazer a ele. Algumas sobre o fardamento das crianças do nosso município. E sobre a manutenção dos ônibus, né, que foi a minha convocação para ele aqui foi exatamente por isso.
porque o ônibus que vai para a faculdade de Paulista, que a gente está brigando aqui para ir para Recife também, que alguns populares aqui pediram ao companheiro Zé Lia, não foi, Zé? Para seguir até Recife, né? Isso. Ele hoje vai até Paulista, até a Joaquim Nabuco, né? Lá perto do Shopping Northway. Aí, tive prestação atenção no ônibus. O ônibus não tem lanterna, não tem seta, só tem um farol. Tá entendendo? E ele tem que vir aqui para poder esclarecer o motivo porque tá essas condições. Essa é a nossa função de vereador, né? Defender a população de Itamaracá, né? Tá bom. Até mais, quero também parabenizar... Oi, irmão. Também parabenizar a festa da Vila Velha, que também a movimentação não foi o esperado para o comerciante, mas a situação financeira não está boa para todo mundo, né? E a última festa da Vila Velha, Zé, não sei se você se recorda, eles montaram uma blitz na saída do povo da Vila Velha para pegar os motoristas que tinham bebido. O governo do estado, né? Aí quer dizer, muita gente mesmo fica com medo de ir para Vila Velha, tomar uma cerveja, voltar, entendeu? Porque não tem motorista. Eu mesmo não fui porque eu não tenho motorista para estar dirigindo para mim. Chega lá, eu quero tomar uma cerveja, alguma coisa, não tem como eu voltar para dirigir, né? Essas blitz são muito carrasca com a gente aqui em Itamaracá. Viu? Mas, próxima vez chamar meu amigo Rubens. Viu, Germano? Como você falou aí que a situação não está boa, não está boa para o povo de Itamaracá, mas para a prefeitura tá, porque só de banda foram gastos 175 mil fora palco, banheiro e som. Então, aproximadamente 300 mil reais gastam na festa de Vila Velha. Então, dizer que foi barato, não foi barato. E custeado foi. Agora, a festa que foi mal planejada pela gestão, pela Secretaria de Turismo e as secretarias envolvidas. Eu queria também, Zé, enfatizar o que você está dizendo, porque eu já ia fazer esse comentário, já pedindo a parte aqui, vereador. Vocês vejam que a programação da festa, ela foi publicada com menos de 2 dias para acontecer. Foi uma montagem dessa estrutura para fazer a festa da Vila Velha relâmpago, né? E, bem lembrado, quase 300 mil reais para a realização de um evento, sabendo que todo ano existe festa de Nossa Senhora da Conceição. E esse ano não havia mais pandemia. E vocês vejam a falta de organização como foi realizada essa festa. Começando desde a ponte, que há quase um ano a prefeitura vem prometendo que o governo do estado vai fazer, que secretário deu entrevista na Rede Globo, o prefeito deu entrevista na Rede Globo, nas emissoras de televisão, dizendo que há 5 meses faria a ponte, que há 3 meses estaria concluída, que no final do ano estaria concluída, e vocês viram, até encardinou, passou mais uma vez a reportagem, né, negativa de Itamaracá em relação à estrutura que montaram. Botaram uma jangada, né, e olhe que esse ano não teve os romeiros que faz essa caminhada todo ano, né, não foi como foi o ano passado, o ano retrasado no caso, que pela manhã tinha lá uma jangada transportando o pessoal, o tanto de gente e a bagunça que foi, né, tendo em vista que poderiam ter colocado 4, 5 jangadas, né, para transportar o pessoal, e à noite não foi diferente. Teve dia de show, que pelas filmagens mostradas, tanto é que até o prefeito fez uma publicação, mostrou só a parte da banda, porque não tinha público, né? Só o gramado lá, e infelizmente, mais uma vez, o pessoal que comercializava ali na Vila Velha perderam dinheiro, perderam tempo, não é? E fizeram os investimentos, talvez, pensando que ia ser uma coisa e foi outra, mas
eu não tenho motivo nenhum, vereador Germano, para aplaudir a forma como foi realizada a festa de Nossa Senhora da Conceição. Fica com a palavra aí. Obrigado. Também teve um problema lá na distribuição da bebida da Ambev, deu também para os comerciantes. Viu? Teve 2 comerciantes que eu tive que dar um suporte lá. Pouca coisa que eu tinha, eu tive que vender um preço mais em conta para poder ajudar eles, né? E tendo mais nada para falar, queria fazer só um requerimento oral, Diel, rapidinho, que eu ia fazer aqui, não deu tempo no expediente. Eu queria aqui pedir ao executivo que olhasse direitinho, botasse os nomes das ruas, principalmente na avenida, né? Na Avenida do Forte, até Jaguaribe, assim, às vezes como eu tenho um ponto de comércio ali no Giradouro, todo mundo aqui sabe, muita gente para lá perguntando, né, da rua tal, rua Desembargador não sei de quê, rua Juiz não sei de quê, e assim a gente não tem o nome nas ruas, né? Que se ele pudesse olhar com carinho para fazer esse pedido aqui do vereador Germano, que é da população de Itamaracá, né? Tá bom? Obrigado a todos e bom dia. Ok, Germano. Na próxima a gente coloca em votação esse seu pedido. Eu queria mandar um abraço aqui ao meu amigo, meu pai, meu irmão, companheiro, que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais, nosso companheiro Paulo Galvão, a quem eu devo um grande respeito e muita amizade que tenho pelo mesmo. Um abraço aí, seu Paulo, seu e dona Rúbia, que está nos acompanhando aí nesse momento. Quero dizer a vocês também, lembrar que agora estamos no período de verão, né? E se aproxima aí período de férias e mais uma vez a gente não vê perspectiva de melhora na nossa ilha em nada, né? A não ser essa obra aí que o governo do estado está fazendo a passo de tartaruga, que deveria ter sido feito muito antes, né? Mas perspectiva para o turismo aqui na nossa ilha nós não temos. E mais uma vez vamos deixar a desejar quem vier passar Réveillon, quem vier passar as férias aqui em Itamaracá, se encontra desse jeito, não é? No mais, quero dar por encerrada a sessão, e marco a próxima. Perdão, Edivaldo. Perdão. Eu tinha combinado com o Edivaldo, você não me lembra. Eu já ia encerrar a sessão e você nem lembrou também, Edivaldo. Desculpa aí. A gente tinha pedido para Edivaldo vir aqui dar uma explicação, né, nos orientar sobre aquela praça de Jaguaribe, que quando ele fazia parte na gestão de Rubinho, ele foi um dos caras que conseguiu, né, juntamente com a equipe aí, e aquela praça anda, né, de mal a pior, com invasão e tal, e a gente pediu não só porque ele conhece do projeto, desde quando começou até hoje, e a gente pediu para que ele viesse dar uma explicação aqui, tanto a nós vereadores, como também a população que nos acompanha pelas redes sociais. Obrigado, Edivaldo, e também eu tinha esquecido, e desculpa, mas desde já eu quero que você faça uso da palavra aqui, o tempo que quiser. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar novamente o presidente Diel, e em nome dele saudar e cumprimentar todos os demais vereadores. Agradecer o convite e a oportunidade de esclarecer, né, o andamento desse projeto que era tão relevante, né, para a comunidade de Jaguaribe, mas também para a própria ilha de Itamaracá. E aí, para entender um pouco da situação atual, é importante a gente entender o contexto em que esse projeto estava embasado. Então, lá, aquela praça não é uma praça
como é qualquer praça que já existe em Itamaracá. Ela fazia parte de um projeto maior do Programa de Aceleração de Crescimento, o chamado PAC 2, que foi implementado durante o governo de Dilma, a presidenta Dilma Rousseff, que tinha várias ramificações. Então você tinha um PAC que construía essas grandes obras, né, ferrovia, hidrovia, aeroportos, né, e tinha uma fração do PAC que era direcionado para a população, para prestar serviços de grande relevância para a população, tanto do ponto de vista da saúde, educação, cultura, esporte e cidadania. E esse eixo do programa se chamava PAC Comunidade Cidadã. E aí, dentro desse contexto, foi implementado, a partir de uma diretriz do governo federal, para que se implantasse cerca de 800 praças de esportes e cultura em todo o país. Em 2010 foi lançado o programa, um edital público de seleção de projetos para os municípios brasileiros, e o governo estabeleceu três tipologias de equipamento, né, de praças, que se denominavam de Praça dos Esportes e da Cultura. Você tinha um projeto mais compacto, de 700 metros quadrados. Você tinha um intermediário, que era uma praça de 3.000 metros quadrados, e você tinha uma praça de grande porte, uma praça de em torno de 5.000 metros quadrados. E aí, essas tipologias, elas serviam para que os municípios, de acordo com sua realidade econômica, financeira, social e do local onde se pretendia instalar, se acomodasse o equipamento de forma a melhor atender a população. Então, por exemplo, Itamaracá, ela, pela sua própria realidade, um equipamento de 5.000 metros quadrados ia ser muito oneroso manter, e Itamaracá não tinha porte para colocar um equipamento daquele tamanho. E aí, o menor de 700 metros quadrados era um prédio. E Itamaracá não precisa de prédio, né? A gente tem área para desenvolver projetos em situação plana. E aí o projeto mais adequado para atender a necessidade de Itamaracá foi o projeto de 3.000 metros quadrados. Esse projeto, ele tem um conceito, ele é estruturado, ele foi criado a partir de experiências exitosas, tanto no país quanto internacionais. Então, para quem não conhece, por exemplo, a Biblioteca Parque de Manguinhos e também a Biblioteca de Medellín, que foram experiências que, inclusive, contribuíram para a erradicação e diminuir os índices de vulnerabilidade social das comunidades onde esses equipamentos eram instalados. Então, você tinha, por exemplo, Medellín, na Colômbia, você tinha aquela comunidade ali, que era alvo do crime organizado, do tráfico de drogas, e o equipamento foi instalado numa comunidade de altíssima vulnerabilidade, e depois, com a sua implantação e com as técnicas e metodologias de convivência da comunidade com o equipamento, você começou a reverter os quadros de vulnerabilidade, fazendo com que aquela comunidade deixasse de ser uma comunidade de violência, uma comunidade onde havia um índice de depredação do patrimônio público, de assalto, de crimes contra o patrimônio. Então, a partir dessas experiências, esse projeto foi trazido para o Brasil e formatado dentro de uma lógica da realidade brasileira. E Itamaracá, em 2010, participou desse edital de chamamento público de projetos do governo federal. Na oportunidade, eu estava na Secretaria Executiva de Cultura e liderei o processo de implementação, né, de elaboração desse projeto, com parceria com outras secretarias, porque tinha a questão de engenharia e a gente não tinha, dentro dos quadros, pessoal técnico para fazer esse trabalho do processo de engenharia, e aí a Secretaria de Infraestrutura, na época, colaborou com esse processo. Havia uma equipe técnica que prestava suporte à prefeitura, que agora eu não me recordo o nome do engenheiro técnico, não era de Itamaracá, mas que auxiliou também na gestão de Rubinho, na elaboração de projetos estruturais, como, por exemplo, revestimento dos canais, projeto da construção da ponte estaiada, projeto de construção de uma via paralela à avenida principal. Então, estava dentro de um pacote de obras e projetos que a gestão pretendia elaborar para enviar para Brasília para captação de recursos, quer seja a captação de recursos no macro ou fatiando projetos para captar através de Ministério do Desenvolvimento Regional, de ministérios específicos.
E aí a obra da praça, ela entrou dentro desse contexto, desses grandes projetos que a gestão na época tomou para si, para poder tocar para frente. E aí em 2010 a gente participou do edital e Itamaracá foi uma das 400 cidades no país inteiro a conseguir aprovar esse projeto. Aprovou o projeto, começou uma nova sequência de trabalho, que foi justamente de preparar, compatibilizar o orçamento de execução do projeto ao orçamento que o Ministério já tinha estabelecido, que era de 2 milhões para a praça de 3 mil metros quadrados. O governo federal se comprometeu em financiar até 2 milhões e 20 mil reais. Então, o governo federal ele se comprometia a pagar até esse valor. Então, se a gente conseguisse construir com menos, teria nenhum problema. Se ultrapassasse, o município teria que entrar com uma contrapartida maior para complementar esse valor. Mas como esse projeto foi pensado, né, dentro de bases regionais, né, a partir de estudos e técnicas do Ministério, ele já tinha um parâmetro de que esse valor era mais do que suficiente para se implementar o projeto nessa dimensão. E aí foi feito o levantamento, um estudo, né, e foi composto o orçamento e a gente chegou num montante de 2 milhões e 319 mil reais, mais ou menos isso, que seria o custo total de execução desse projeto. Então, o governo federal entrou com os 2 milhões e 20 mil reais e a prefeitura entrou com a diferença a título de contrapartida para implementar o projeto, que não era apenas somente construir uma praça. O governo deu o nome de praça, mas não é uma praça. Era um complexo de empreendimentos na área de esporte, lazer e cidadania, que iria revolucionar a comunidade de Jaguaribe e atingir todas as comunidades do entorno. Então, poderia pegar até a comunidade do Chié, a comunidade do Bode, né, Nova Descoberta, a Quatro Cantos, gente do Pilar. Então, ia ter uma abrangência muito maior. Nesse equipamento, que a gente chamava de Praça dos Esportes da Cultura, você tinha quadra poliesportiva coberta, você tinha uma biblioteca, você tinha um cine-teatro, tinha área de playground, você tinha a pista de Cooper, área de lazer para pessoal jogar dominó, bater papa fora, tinha área de leitura, né, tinha área de exposição, então tinha área de prática de exercícios físicos. Então eram mais de 10 equipamentos integrados dentro de uma lógica onde a comunidade se tornava protagonista da gestão do equipamento. Então, como eu falei, esse projeto foi construído na ideia de que a comunidade não ia ser somente usuária do equipamento, ela iria ser a gestora do equipamento. Então, dentro desse volume de recursos, né, desse montante de 2 milhões e 319 mil reais, e tinha lá um valor de 21.950 reais para que fosse utilizado em atividades de mobilização social. Então, eram atividades que a gente reunia a comunidade, muito antes, inclusive, do próprio início da execução da obra, para que a comunidade participasse, desde o primeiro momento, das discussões de como esse equipamento deveria funcionar, integrar a comunidade dentro de um núcleo gestor, para que essa comunidade pudesse intervir nas programações e uso desses espaços. Então, era como se, de fato, e era a proposta inicial, que a comunidade ela fosse gestora do equipamento. E aí a gente começou esse trabalho, né, dentro da metodologia do Ministério. A gente participava de seminários regionais, e aí reunia todo o Nordeste para se discutir o equipamento, a forma de trabalho desse equipamento. Então, era título de capacitação e troca de experiência entre os gestores públicos que estavam implantando aqueles equipamentos no país, e tinha seminários internacionais. Então, ao longo desse processo, a gente participou de um seminário regional, foi realizado aqui em Pernambuco, e houve a integração entre os estados do Nordeste, e aí foi dado um pontapé. Esse seminário foi realizado em 2011, em final de 2011, e no primeiro semestre de 2012 foi feito um seminário internacional em Brasília, e a gente participou. Na oportunidade, já havia membros da comunidade que foram representando,
né, a sociedade civil nesse seminário, e lá foi quando a gente teve contato com representantes desses outros equipamentos na Colômbia e nos países da América do Sul, que implantaram equipamentos similares e que conseguiram, através desses equipamentos, transformar a realidade social de suas comunidades. Então, a gente ouviu a experiência deles para a gente, na medida da realidade local, implantar essa expertise para que os equipamentos das praças que foram implantadas, que estavam sendo implantados no Brasil, que elas tivessem o mesmo ou mais sucesso do que esses equipamentos foram implantados em outros países. E aí a gente participou desse processo no primeiro semestre de 2012. E em meados de 2012, a gente começou a abrir o processo de licitação para a contratação da empresa que iria executar a obra da praça. Então, esse processo se arrastou, né? 2012, vale lembrar que foi ano eleitoral, então a gente sabe que não funciona, né? A gestão pública em ano eleitoral tende a ser mais morosa nos seus processos, mas se conseguiu vencer o processo de licitação e a empresa foi contratada, né? Por volta de eu acho que foi em torno de uns 20 e pouco de dezembro, mais ou menos nesse período agora que a gente está vencendo esse ano, lá para 20 de dezembro, Rubinho, eu conversei com ele e reforcei a importância da gente, mesmo não dando sequência, a gente já sabia que não ia continuar na gestão, mas mesmo naquele período que a gente não parasse, né, não deixasse os projetos ficarem descontinuados. Então, eu conversei com ele, ele concordou de já dar ordem de serviço da execução do projeto, para que, independente, o prefeito que iria assumir na sequência, que ele já assumisse com a obra sendo iniciada e na perspectiva, né, pelo contrato, pelo projeto, que essa obra iria ser iniciada e concluída em 6 meses. Então, a ideia era que, em junho, julho de 2013, essa obra já estaria inaugurada do ponto de vista da estrutura física. E aí só restaria abrir o processo de licitação para a aquisição dos mobiliários, dos equipamentos, porque a obra ia ser entregue completinha, né? A obra toda estruturada, com os equipamentos, e a prefeitura depois só iria contratar os profissionais para iniciar a prestação de serviço. Então, lá, inclusive, tem, por exemplo, um CRAS. Então, a gente Itamaracá já tem um CRAS. Então, o CRAS a prefeitura iria deixar de pagar aluguel do CRAS, de CRAS, e iria ter uma unidade própria lá dentro do equipamento, e aí iria alocar pessoas para manter a estrutura funcionando. A gente já tem até estudo de viabilidade com os profissionais que iriam atuar naquela área, o custo dessa manutenção desses profissionais. Então, a gente tinha tudo isso já formatado muito antes de abrir a licitação, porque fazia parte, inclusive, do projeto inicial que a gente apresentou para o governo federal no momento da aprovação desse equipamento. E aí, assim foi feito. Em dezembro foi dada a ordem de serviço, né? A empresa, lógico, final do ano não tinha condições de começar imediatamente, mas sempre tem um prazo que a empresa, a partir da ordem de serviço, ela deve começar. Então, ela cumpriu esse prazo, e a partir de janeiro ela começou a execução da obra. Nesse primeiro momento, ela fez as obras iniciais, que são tapume, colocação da placa de sinalização indicando o valor da obra, empresa responsável, engenheiro, etc., né? Fez a terraplanagem do terreno, lembrando que o terreno foi desapropriado, na época, foi desapropriado até uma área maior do que o necessário, porque a ideia era que a praça ocupasse boa parte do terreno e a outra parte fosse utilizada para a construção de uma creche em Jaguaribe, que não fazia parte inicialmente desse projeto, porque era outro ministério, o Ministério da Educação, mas já estava com o terreno já pronto para receber uma creche, e já tinha, inclusive, projeto e orçamento para a construção dessa creche. Então, a empresa iniciou, eu comecei a acompanhar esse processo mais de perto, porque dentro da gestão eu era a pessoa que tinha mais informações sobre isso, e aí havia um temor por parte da empresa contratada, né, de haver um processo de descontinuidade
porque a gestão que estava assumindo não tinha os dados, não tinha as informações, porque isso estava muito concentrado, né, do ponto de vista de projeto, na Secretaria Executiva de Cultura, né. A licitação pegou do ponto de vista já de definição da documentação necessária para a licitação, então ela conduziu exclusivamente a parte de licitação, e a pessoal da infraestrutura era muito mais voltado na parte de orçamentária da obra, porque o projeto em si, da construção, já vinha tudo pronto de Brasília. Então, já veio com todas as plantas baixas, memorial descritivo, projeto hidrossanitário, tudo já veio pronto de Brasília. A gente só precisou adaptar a realidade e onde ela seria construída. E aí, eu passei a acompanhar por um período, né, dando esse suporte, orientando na parte da burocracia da administração pública para que o negócio andasse, mas, infelizmente, começou-se a vislumbrar, já naquele momento, um certo problema de execução. Então, a empresa, me pareceu, num primeiro momento, que ela iria dar conta, iniciou a obra dentro do que estava previsto, mas, a partir de um determinado período, a empresa começou a dar sinais de que ela não tinha estrutura suficiente para executar uma obra daquele tamanho. Então, é um projeto de 2 milhões de reais, né? E aí você teria que ter um capital de giro suficiente para manter essa obra funcionando, essa obra rodando, independente se houvesse ou não atraso por parte da administração pública. Uma obra com calendário de 6 meses de execução, então a obra que teria que ter uma lotação de pessoal muito grande para poder terminar em 6 meses. E aí, quando a gente vai acompanhar, por exemplo, o ritmo de execução que foi feito, e acompanhar o que estava previsto no contrato e que a empresa assinou na proposta dela, a gente vê o descompasso. Então, por exemplo, no primeiro boletim de medição que a empresa apresentou referente a... Edivaldo, só uma pergunta, porque para a gente também ficar sabendo e o pessoal de casa entender. Essa licitação, ela foi feita na gestão de 2012, ou seja, na gestão de Rubinho? Isso. Então, na realidade, ela foi feita na gestão de Rubinho, a licitação. Isso. A empresa que ganhou a obra, ganhou a licitação, foi aí? Exatamente. Okay. Foi durante o período da gestão de Rubinho. Então, no primeiro boletim de medição, que foi feito relativo aos serviços de fevereiro, no mês de fevereiro, quer dizer, um mês de obra, o boletim ele apurou um valor de R$ 31.755,45, que foi o valor referente aos serviços prestados pela empresa naquele período. De acordo com o que ela deveria, nesse mesmo período, ter apresentado, o boletim de medição era para ter apontado serviços que remontam R$ 280 mil. Então, o volume de serviços que ela deveria ter executado no mesmo período deveria corresponder a R$ 280 mil. No entanto, ela só conseguiu prestar serviços que somaram R$ 31 mil. Então, foi um primeiro, daí você já começa a ver que o ritmo que foi inicialmente previsto não se coadunou com o que estava previsto no planejamento. Depois, o segundo boletim de medição já foi um valor de R$ 106 mil, em torno de R$ 106 mil, relativo a um período já maior. Então, de março até junho de 2013. Então, foram em torno de 3 meses para ela gerar um volume de R$ 106 mil de serviços prestados. E quando, na verdade, relativo ao segundo mês, não era no segundo boletim de medição, depois de 3 meses, era no mês 1, 280 mil, mês 2, 335 mil reais. No entanto, depois de 5 meses de obra, ela só tinha conseguido produzir cerca de 138 mil reais de volume de recursos, quer dizer, muito abaixo, um ritmo muito abaixo do que se esperava. É bem significativo também apontar que nesse período de 5 meses de início de obra, eu estava acompanhando, fazendo o registro fotográfico, porque inclusive era recomendável por parte da mobilização social. Eu já não estava mais na prefeitura, mas acompanhava porque
ao final do processo de mobilização social, se recomendava que se fizesse uma exposição fotográfica mostrando o ritmo da obra, para que a comunidade visse, né, o histórico de como começou, a evolução da obra durante o tempo. Então, eu comecei a fazer esses registros fotográficos da obra. E aí, naquele momento, eu observei que a empresa teve um problema, encontrou um problema que estava fora, fugiu do que estava previsto. Na hora que ela estava no processo de fundação do terreno, né, para a construção das fundações, se encontrou um olho d'água. Então, quanto mais ela não conseguia cavar na proporção, né, que deveria, porque você cavava e começava a minar água e o terreno começou num processo de instabilidade. E aí se demandou mais tempo para poder ela atingir, né, aquele tipo de serviço que ela tinha que fazer, que eram as fundações, que era em torno de 3 meses, ela deveria já estar com as fundações da obra toda pronta. Depois levantar a alvenaria, fazer as instalações do ponto de vista hidráulico, hidrossanitário, elétrico e fazer os acabamentos. E aí se perdeu muito tempo na questão das fundações e isso foi se agravando. Numa obra de 6 meses, você tem, e com o orçamento ajustado, você tem uma limitação de pagamento de pessoal. Você não vai ter. Se a obra é 6 meses, você vai ter recurso para pagar 6 meses de profissionais, de mestre de obra, de serventes, pedreiros. E aí a obra já tinha passado mais de 5 meses e isso foi gerando um problema de pagamento de pessoal. Foi aí que, durante esse processo, o Ministério Público, não sei se foi, certamente deve ter sido provocado por algum trabalhador da obra que saiu, denunciou a empresa no Ministério Público e o Ministério Público acionou, a empresa mandou uma notificação para a empresa pedindo esclarecimentos para que ela em 20 dias apresentasse esse esclarecimento. Essa notificação foi feita em janeiro de 2014, cerca de 1 ano depois do início da execução da obra. E aí, nesses apontamentos que o Ministério pediu esclarecimento, parte deles foram, deixa eu ler textualmente o que o Ministério Público pediu de informação. O Ministério Público de Pernambuco possui representante legal no esteio do artigo 129, inciso 6º da Constituição Federal, artigo 26, inciso 1, a linha B, e no parágrafo 3º da Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 93, e do artigo 8º do parágrafo 1º da Lei 7.347 de 85, vem por meio deste, nos autos do processo em epígrafe, para registrar a Vossa Senhoria que, no prazo de 20 dias, a contar do recebimento deste ofício, informe se foi celebrado o contrato com a Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá, encaminhando cópia dos referidos instrumentos. B. Envie cópia do contrato social e CNPJ. Informe a quantidade de empregados contratados, encaminhando cópia das carteiras de trabalho. Informe se houve aquisição de material de construção da empresa JJ Andrade Construção Limitada, de janeiro de 2013 até a presente data. Atenciosamente, encaminhamos cópia das respectivas notas fiscais. Então, essa foi a solicitação que o Ministério Público fez Edivaldo, à obra. Sem querer interferir, então, nesse período de 2013, eu estava vereador e acompanhei também essa obra, eu tenho até fotos, e a Caixa Econômica era quem fazia esses depósitos, e chegou a essa casa aqui, já nesse período agora, notificações da Caixa alegando que a gestão que iniciou a obra, que não era de Rubinho, a que iniciou a obra foi a gestão desse que aí está, junto o prefeito com o secretário, que foram aí os depósitos feitos pela Caixa Econômica, ela pedindo a devolução ou a prefeitura ela finalizasse a obra, se ela não tivesse condições de fazer por recurso próprio, que devolvesse os montantes, inclusive vieram destinados os valores
que a Caixa, que o secretário de Infraestrutura no período, que era o irmão do prefeito hoje atual, junto com o prefeito, foi no período de 2013, assim no início, eu acompanhei essa obra, e a Caixa informou até os valores sacados, mês a mês, que eles fizeram o saque, e não prestaram o serviço legal, tanto é que a Caixa pediu a devolução. Vereador, deixa eu lhe esclarecer em relação a isso. Isso é um ponto importante da fala. Veja, como é que era o procedimento de liberação desses recursos? Não era assim, a prefeitura já estava com dinheiro na conta e ela a qualquer momento ela poderia fazer transferência e uso desse recurso. Era por medição, né? Não era assim. O recurso ele ficava dentro de uma conta sob a gestão da Caixa Econômica Federal. Na verdade, da superintendência responsável pela gestão pública. Então, a prefeitura não tem acesso a esse recurso. Não é conta de livre movimentação. Então, para poder haver uma liberação desse recurso, a prefeitura deveria apresentar uma série de documentos, dentre eles o boletim de medição, atestado pelo engenheiro técnico da prefeitura, e na época, quem fazia parte da equipe era uma pessoa que eu tenho um maior apreço, uma pessoa que de fato é uma pessoa séria. Eu não, até hoje nunca encontrei ninguém que desabonasse a conduta dele, que é ser humano, né? Foi inclusive exerceu por um período muito curto a prefeitura de Itapissuma, num determinado período histórico, né? E sempre trabalhou com muita seriedade. E aí, toda a medição, ele tinha o cuidado de verificar os serviços que foram de fato prestados pela empresa. E aí, depois de verificado e atestado a execução do serviço, se reunia a documentação, nota fiscal, todo empenho, toda a documentação necessária e se encaminhava para a superintendência da Caixa Econômica. Depois que a Caixa Econômica recebia a documentação e atestava, a partir de um checklist de que toda a documentação tinha sido entregue, ela fazia a liberação da parte correspondente àquele pagamento, que não era total. Por exemplo, nesse boletim de medição, por exemplo, de R$31 mil, a Caixa Econômica liberava uma parte referente à parte dela e a prefeitura tinha que comprovar o depósito da contrapartida correspondente. Então, sempre os pagamentos eram uma parte de recurso da prefeitura e outra parte do governo federal, que era aqueles R$2.020.000. Então, a prefeitura depositava, comprovava que tinha feito depósito, a Caixa liberava o pagamento e se pagava com o dinheiro daquela conta, né, que eles liberavam para uma conta de livre movimentação, que era aqui na Caixa Econômica de Itamaracá, e a prefeitura poderia fazer o pagamento. Então, não era um recurso de sim, pode sacar o dinheiro para fazer. Não, tinha um rito que tinha que ser respeitado e a Caixa era muito exigente nesse sentido. Quando você fala que a Caixa Econômica ela fez a cobrança desses recursos, aí já diz respeito a uma outra coisa, que diz respeito à questão do contrato, que é o contrato de repasse firmado entre a prefeitura e a Caixa Econômica, que era a Caixa Econômica funciona como um agente interveniente do governo federal. Ela faz a gestão de recursos para a execução de determinadas obras e compete a ela fazer a fiscalização da execução dessas obras. É como se a obra fosse do governo federal, mas quem toca a obra é o município. Mas a obra ela é federal. E aí você tem um tempo. Cada contrato de repasse, ela tem um prazo. Então, só o silêncio, por favor. Você tem um prazo o contrato não é de 10 anos, o contrato ele tem um prazo de vigência. Se você chega no prazo de vigência e esse projeto ele não demonstra execução ou apresenta qualquer tipo de letargia da execução, a Caixa Econômica ela vai exigir que o órgão público que assinou o contrato de repasse, que ela tome providências, quer seja para ou concluir a obra ou devolve o recurso pelo fato de você não ter cumprido o objeto do contrato de repasse. Não é pelo fato de ter feito a utilização inadequada do recurso. É porque você tem um prazo para cumprir o objeto. Se você não cumpre o objeto, você devolve o recurso ou conclui a obra. Como na época, eu acredito que você esteja se referindo ao quê? Qual foi o ano? 2013. 2013? No início da obra mesmo. 2013? Foi. Eu acho improvável que tenha sido essa data. Posteriormente, eu acredito que sim. Porque 2013 era início da obra. Foi o início da obra. E as notificações da Caixa Econômica perante cobrança chegou aqui até esta casa. Foi?
O ano passado, aqui, o valor e dizendo de os 500 e poucos mil reais, pedindo a devolução do atual prefeito. Pronto. Aí, nesse caso, Diel, se refere, veja, é bem provável, sim, que ele tenha mandado para aqui no ano passado. Por quê? Porque o contrato de repasse foi encerrado em 30 de dezembro de 2018, salvo engano. Então, realmente, a partir daí, aí a Caixa Econômica tem toda a autonomia de fazer a cobrança da devolução do recurso, porque não existe mais instrumento jurídico válido. Então, a partir daí, é prestação de contas. Como o objeto não foi concluído, porque todo mundo sabe que a praça não foi construída, né? Tem lá só as fundações. Então, se não construiu a obra, você tem que devolver o recurso. Não tem para onde fugir. Isso aí não é uma opção do poder público. Se você assinou, quem assina contrato, convênio, contrato de repasse para executar um objeto, ou você entrega o objeto, ou você devolve o recurso que você utilizou, mesmo que você tenha utilizado para pagar o recurso, pagar a obra normal. Então, não houve, a priori, isso aí, a gente não tem nenhum indício, não tenho ciência de nenhum indício de ilegalidade em relação aos pagamentos que foram feitos, mas, no que diz respeito a, se não houve o cumprimento do objeto, pela legislação, é cabível a devolução dos recursos devidamente corrigidos. E aí eu vou lhe dizer o valor que foi efetivamente pago na obra. Há uma divergência entre a informação prestada no site da Caixa Econômica, que aponta valores que somam aí mais de 600 mil reais. Na verdade, houve não sei o que foi que ocasionou, uma certa liberação de um valor logo no início de 21.950, que foi, isso já estava previsto, que era esse valor da mobilização social, que inclusive nem foi gasto. Na época que eu referenciei para vocês no início da minha fala, que Itamaracá, a gente participou de um seminário internacional, as despesas de transporte e estadia dos representantes da sociedade civil que foram participar eram para ser custeadas com esse valor de 21.950. Só que a liberação desse recurso, depois de muita confusão que a gente fez que eu fiz lá na Caixa Econômica, certo? Só foi liberado depois que aconteceu o evento. Então, quem assumiu o ônus dos pagamentos foi o Tesouro Municipal. Então, não houve utilização desse recurso, ficou lá os 21.950, não foi gasto com o projeto. Depois houve uma liberação, segundo consta lá no site da Caixa Econômica, de cerca de 180 mil reais. Só que não foi solicitado por parte da Prefeitura nenhuma liberação desse valor. Eu até hoje nunca compreendi por que a Caixa Econômica desbloqueou 180 mil, depositou na conta de livre movimentação, e esse recurso não foi utilizado durante a gestão de Rubinho. Inclusive, eu tenho até cópia de extrato bancário que comprova que esse valor estava na conta, até início de 2013, estava na conta devidamente depositado. Então, tanto não houve a utilização dos 21.950, porque só foi depositado depois que a gente já tinha feito as primeiras despesas das atividades de mobilização social, e também não foi feito nenhum pagamento, porque a ordem de serviço só foi dada no final do ano. Então, não tinha nem tempo hábil da empresa executar qualquer coisa, mandar boletim de medição para ver qualquer tipo de destravamento. Então, efetivamente foi pago à empresa, foi cerca de 468 mil reais, em torno de foram 6 boletins de medição ao longo de todo o período que a empresa iniciou a obra. Houve um 7º boletim de medição, e foi quando eu comecei a me afastar do acompanhamento da obra, porque eu estava exercendo um papel muito complicado, porque o meu interesse maior sempre foi que esse projeto saísse do papel, porque eu sou morador daqui da ilha de Itamaracá, né? Não nasci em Paulista, mas me criei aqui na ilha de Itamaracá, sou amante da cultura do município e faço cultura até hoje, e morador de Jaguaribe. Então, eu tinha todas as combinações, né, quer seja por ser morador de Jaguaribe, quer seja por atuar na área da cultura, quer seja por ter iniciado esse projeto na cidade. Então, eu era o principal interessado em todo Itamaracá de ver esse projeto pronto. Então, por isso que eu cooperava com esse projeto.
E aí chegou um momento que eu estava exercendo um nível de pressão muito grande na empresa, exigindo que ela acelerasse a obra, né? E o negócio não andava. Eu disse, não tenho mais condições de fazer mais nada. Então eu tive que dar continuidade à minha vida e deixar que a prefeitura liderasse esse processo para que notificasse, porque havia instrumento jurídico para poder conduzir isso. Você fazia isso mesmo depois de ter saído da gestão? Mesmo depois de ter saído da gestão. Uhum. Edivaldo, veja só, existe aí, ao meu ver, indícios de irregularidade, de desvio de verba, né? Tendo em vista que, como você falou, que a prefeitura só pagava, ou seja, o governo só liberava uma determinada quantia de dinheiro depois de uma certa quantidade de serviços realizados, não é? E aí, para a gente entender melhor, né, que pelo que eu entendo aqui, essa devolução de 500 e poucos mil, ela vem diretamente para o gestor, e não é a prefeitura devolver o dinheiro, e sim o gestor. Tendo em vista isso, eu queria que você também tirasse essa dúvida. Tendo em vista isso, a gente está vendo, né, que esse recurso sendo desviado, como que ele foi liberado e hoje a Caixa Econômica pede essa devolução de 500 e poucos mil reais. Veja, Diel, eu não tenho condições de confirmar essa informação, porque na concepção de desvio é quando você tem um recurso que deveria ser utilizado para uma finalidade e ele é utilizado em outra. Aí houve um desvio de finalidade. Na realidade, no caso em tela, o recurso foi utilizado para fazer o pagamento da obra e todos os pagamentos estão amparados em boletins de medição, devidamente atestado pelo engenheiro técnico da prefeitura, com devida documentação de pagamento. Então, assim, como eu lhe disse, o fato da Caixa Econômica do governo federal estar agora cobrando essa dívida para que o gestor público, lógico, ela vai responsabilizar quem ordenou a despesa. Fazer a devolução desse recurso, ela decorre, pelo menos pelo que eu entendi da sua fala e das informações que vocês apresentaram, decorre do não cumprimento do objeto. Então, isso é comum. Do mesmo jeito, se você pactou, por exemplo, a construção de uma creche ou a compra de um ônibus, e o prazo do contrato, né, de repasse ou do convênio é daquele período, chegou ao final daquele período, e você não executou o recurso, ou executou parcialmente e não atingiu o objeto, o governo ele não vai pedir somente o que sobrou, ele vai pedir que devolva todo o recurso, inclusive do que foi gasto. Então, não se trata do desvio, se trata de não cumprimento do objeto, que em seja a devolução integral do recurso. Se ele tivesse construído a praça e tivesse sobrado o recurso, o Ministério não ia cobrar que ele devolvesse tudo. Ele ia prestar conta, devolver o saldo remanescente e iria apresentar a comprovação de que o objeto foi cumprido. Qual foi o objeto? A construção do equipamento, nos moldes do que estava previsto no convênio ou no contrato de repasse. Então, eu acredito que essa questão não se trata, isso é como eu disse, quem vai definir se houve algum tipo de malversação de recurso, não serei eu, é o Tribunal de Contas da União, que, salvo engano, de acordo com a informação do portal da Transparência, está em processo de tomada de contas especial desse recurso. Então, são esses técnicos que vão apurar. Agora, a priori, não vislumbrei, não tenho ciência de nenhuma malversação de recurso, dado a esses controles que haviam na liberação do recurso e dos profissionais que estavam envolvidos nesse processo de liberação. Agora, se houve algum tipo de, sei lá, com a empresa e etc e tal, essa coisa aí nesse caso é uma outra seara que não se tem nenhum amparo para se afirmar qualquer coisa nesse sentido. Só para terminar, diante do que você falou em relação às condições que a empresa apresentava, né,
de não ter capacidade de tocar uma obra daquele tamanho, e aí ganhou a licitação, como que pôde ainda, depois de toda a avaliação, né, feita pelos técnicos, pelo pessoal da prefeitura, em relação à empresa que não tinha capacidade para realizar a obra, e como que esses recursos ele foi sendo mandado, ainda tendo em vista que a empresa não tinha a capacidade? Veja, a empresa, não é que a empresa, para a gente ter uma leitura precisa, a impressão que se tinha é que a empresa, a partir do que a gente começou a visualizar a execução da obra, é que a empresa não tinha capacidade técnica. Não é que ela poderia formalmente ter comprovado a capacidade técnica, porque para comprovar a capacidade técnica não é algo subjetivo. Você não é edital de licitação, ela tem, por exemplo, tem que demonstrar ter o capital social naquele valor de acordo com o que estabelece a lei de licitações e contratos, ela tem que fazer o depósito de garantia para comprovar que ela tem condições econômico-financeiras para sustentar a obra. Então, ela pode ter cumprido todos os requisitos da contratação. Porém, certo? na prática... Porém, quando chega na hora de execução, aí você começa a ver na prática. Então, quando eu falo, por exemplo, de que ela aparentava não ter capacidade técnica, foi porque, se uma obra, é uma leitura que eu faço, se uma obra é de 6 meses, e no primeiro boletim de medição, que já era para você imprimir R$280 mil de serviço, e ela apresenta um boletim de R$31 mil, há um descompasso. Porque se você está executando menos do que deveria, essa obra nunca vai terminar em 6 meses. Então, é só uma questão óbvia de uma análise objetiva da execução. Então, o que é que o contrato e o termo de referência da licitação, o próprio edital de licitação previa? É que se a empresa atrasa na execução, o poder público, no seu poder de fiscalização da empresa executora da obra, vai fazer notificação, vai diligenciar, pode multar. Então, ela tem instrumentos contratuais que você pode utilizar para exigir que a empresa imprima um ritmo de trabalho maior. Então, é muito nesse sentido. Então, eu acredito que esses atrapalhos da execução dessa obra se deu justamente por essa ausência de utilização de mecanismos de fiscalização e acompanhamento dessa obra, para que a empresa fosse impulsionada a executar o serviço com mais agilidade. E se fosse verificado, naquele momento, que a empresa não tinha condições de dar continuidade de serviço, houvesse o distrato do contrato e aberta uma nova licitação para a contratação de uma empresa que pudesse executar o passivo da obra, que é um procedimento que gera um certo nível de desgaste, mas, se não for o caso, é o que precisa ser feito para poder a obra dar sequência. Agora, o que eu observo, né, essa obra foi iniciada, né, do ponto de vista da ordem de serviço, no final da gestão de Rubinho, passou toda a gestão de Paulo Batista e pegou um pedaço da gestão de Tato. E aí você tem um tempo muito grande, né? Uma obra de 6 meses levou anos. E aí o retardo que se teve das providências para se tomar em relação à execução dessa obra gerou uma bola de neve, porque em construção civil, né, assim como em várias outras áreas, principalmente construção civil, você tem uma deterioração do que já foi construído, e você tem uma elevação dos preços de construção ao longo do tempo. Então, uma obra que você fazia com R$2 milhões em 2012, você não constrói em 2016. Então, quando você vai reajustar, a obra vai para R$2,5 milhões, vai para 3 milhões, e aí isso vai prejudicando, porque o governo federal ele não repassa mais do que já repassou. E aí qualquer diferença de atualização da execução, né, de eventual, por exemplo, se a empresa, talvez tenha sido até esse o temor da prefeitura, dizer assim, se eu destratar com essa empresa, eu vou ter que reajustar
o valor da obra, porque nenhuma outra empresa vai querer se interessar pelo valor que está agora, que está defasado. Quando eu abrir a edital licitação, vai dar deserto, eu vou ter que complementar o restante, Itamaracá talvez não tenha recurso para dar o complemento. Isso foi gerando uma certa bola de neve, de modo que hoje não tem mais condições de se dar sequência com os recursos já acreditados, né, que nem existe mais esse recurso possivelmente, porque se o contrato de repasse foi finalizado em 30 de dezembro de 2018, pelas informações do portal da transparência, né, esse recurso já foi devolvido para, né, o governo já puxou para o Orçamento Geral da União, então não tem mais como liberar esse recurso. E terminado o contrato, essa obra não existe mais. Agora só existe o dever e a obrigação de prestar contas, e nesse caso mais específico, pelo não cumprimento do objeto, devido à devolução integral dos recursos já utilizados, devidamente corrigidos pelo tempo, né? Pela decorrente do tempo. Pois é, então fica aqui o... Mas, Edivaldo, mas assim, se o governo municipal, se ele quiser retomar essa obra com recurso próprio, mesmo que não seja no mesmo ritmo, o projeto ele existe, talvez não existe o recurso, mas com recurso municipal, se ele quiser fazer com bom senso, tem jeito ainda de seguir o que ficou lá, né? Eu acredito, Zé Elias, que esse deveria ser a atitude. Então, se a gente for atualizar o valor dessa obra, talvez ela ultrapasse, como eu falei, 3 milhões de reais. Mas já existe um que já foi construído, já existe lá uma estrutura que é uma estrutura cara. Fundação é caro, né? Você é dado de construção, sabe. E pelo período que está, ainda está intacto. Está intacto. Então, na minha avaliação, eu acho que o principal encaminhamento, e aí se fosse possível a Câmara apresentar requerimentos à gestão, é que a Prefeitura readaptasse o projeto e começasse a fazer de pedaço. Então, por exemplo, você tem o CRAS, você tem o bloco 1, o bloco 2, que tem a biblioteca. Então, ele pode, por exemplo, começar com a quadra, termina, então, investe esse ano, faz a quadra. No outro ano, bora fazer o bloco 1, que é a parte onde tem a sala de cinema, o cine-teatro, a área de exposição, sala de informática. Então, ele vai fazendo de pedaço. Quando for no terceiro ano, faz o outro bloco. Então, quando você passa 4 anos, você já tem a praça concluída, porque se não tem dinheiro para fazer tudo de uma vez, fatia, o projeto já não está pronto, licita somente aquele trecho e faz a execução da obra por etapa. E aí, quem vai ganhar é Itamaracá, que Itamaracá não tem sala de cinema, já teve. Na época, a gente implantou, eu consegui aprovar um projeto, a gente implantou uma salinha bem modesta aqui no espaço da biblioteca, durou até o final da gestão de Rubinho, depois o projeto descontinuou-se. Mas, atualmente, Itamaracá não tem sala de cinema, a gente não tem espaço para fazer teatro, a gente não tem uma área para fazer exposição, para fazer encontros, reuniões, para fazer nada. A gente não tem tem biblioteca, mas a gente sabe a deficiência e o que deveria ser de potencial e melhor trabalhado na biblioteca. A gente tem a Antonino Macedo, precisa ser mais valorizada, né? Mas você tem, eu acho que a prefeitura ainda tem um CRAS que é alugado, né, uma estrutura alugada. Então, acho que fazer esse equipamento é muito mais do que fazer o pagamento de uma dívida, né, a esse processo histórico de muito trabalho. Mas é também você trazer para Itamaracá equipamentos que Itamaracá precisa. Não tem nada do que está naquela praça ali que Itamaracá não precisa. Tudo ali Itamaracá precisa. E nada daquilo Itamaracá tem. Então, acho que a gente tem que pensar... que Itamaracá está crescendo. E se a gente não começar a estruturar Itamaracá e dotar Itamaracá das principais estruturas de social, cultura, lazer, de cidadania, isso aqui vai se transformar em quê? Ô Edivaldo, e esse recurso também poderia vir através de emenda parlamentar federal também, se fosse o caso? Eu não sei te dizer com exatidão, porque como se trata de um objeto de um convênio, de um objeto federal, de convênio federal, de contrato de repasse federal, eu não sei se, porventura, o governo federal teria interesse de financiar, mesmo que seja por meio de emenda, um objeto que já foi fruto de um outro repasse.
Então, eu não sei se isso seria possível do ponto de vista até jurídico, né? Mas com recurso próprio, sim, é possível você fazer de forma fatiada esse recurso. E talvez, por exemplo, eu não sei se através de um recorte do FEM, por exemplo, Itamaracá não recebe recurso do FEM, então não sei se uma parte do recurso do FEM poderia ser destinado, porque eu não sei a regra do FEM, se poderia ser destinada para fazer esse tipo de ação. Agora, é mais danoso, isso sem sombra de dúvida. Eu acho que o dano ao erário é muito maior se deixar do jeito que está e esquecer, do que aproveitar e dar continuidade. Porque ali já foi gasto quase R$500 mil. Então, você vai deixar se perder R$500 mil? Então, acho que vale a pena se fazer um esforço e aí de forma colaborativa, ver de que forma, por exemplo, eu ouvi aqui na sessão vocês comentando de que vão votar a LOA de 2023. Eu acho que é uma oportunidade de se pensar em colocar emendas, estruturar esse orçamento para destinar para coisas que sejam relevantes para a cidade. E aí compete aos vereadores fazer essas destinações e sugestões de utilização de recursos para aplicação nesses tipos de projetos, nesses tipos de programas que são importantes. E vocês têm respaldo para isso. Porque, por exemplo, no Plano Municipal de Cultura, tem lá metas que falam, por exemplo, da criação de salas de cinema, você tem a implantação de novas bibliotecas, as citas, Jaguaribe, áreas de cidadania. Então, e tudo isso está lá na praça. Então, vocês têm fundamento legal para respaldar a inclusão, né, e os ajustes orçamentários que forem necessários para, pelo menos, assegurar recurso para aplicação nesse tipo de finalidade. E aí, depois vai caber ao atual gestor a avaliação técnica, né, da condução desse processo e da execução, de tornar isso possível por meio da execução orçamentária. Então, eu acho que esse encontro de soluções, para além do que vai ser debatido desse passivo, que gerou um passivo financeiro para o município, que o município vai ter que pagar isso de volta para o Ministério, não sei quando, mas vai ter que pagar. Mas, para além disso, eu acho que a gente precisa discutir, construir soluções com o Poder Executivo, que está hoje à frente da Prefeitura, para que aquilo não fique um elefante branco e não se confirme um dano ao erário. Porque se você jogou R$500 mil ali e aquilo vai ficar comendo no mato, eu acho que quem perde é a população de Itamaracá, né, com essa questão. Verdade. Divaldo, desde já, nós vereadores, a Casa Justo Ferreira de Araújo agradece, né, a população também agradece, acredito e agradeça os seus esclarecimentos. Vim aqui poder falar de uma obra tão complexa, né, que é aquela da Praça de Jaguaribe, e poder aqui também a gente ter as devidas informações de uma pessoa técnica, né? Nós vereadores não somos técnicos, né? E quando você abre a fala, você dá condições de a gente entender, de perguntar e saber como anda esse projeto. Pelo que eu entendi, né, vai ter que ter um esforço muito grande da atual gestão, da próxima gestão, para que aquilo volte às obras e seja concluído. Infelizmente, a gente vê o atual governo, não tem compromisso com nada em Itamaracá e, infelizmente, a população está perdendo. Existem também outros elefantes brancos, né, aqui em Itamaracá, como a quadra lá do Sossego, como aquele terreno lá que também foi adquirido para fazer uma escola lá numa Alta Felicidade, ali como é que é o nome ali, Dema? 51. Na 51, né? Também tem aqui no Chié, aqui no Nova Descoberta, né? Uma quantidade de obras paradas muito grande. Assim também como aquela praça, aquela quadra ali, né, que também está lá inacabada, ali na Vila, no Rio Amba, né? Então, enfim, com isso quem perde é a população.
E às vezes o gestor, ele gosta de pegar, não, vamos ali que vai acontecer e vai dar uma ordem de serviço, mas aquilo não sai do papel ou não sai do chão, assim como está a obra de Jaguaribe. Mas desde já eu peço aqui um voto de aplauso pela sua explanação, pela sua dedicação aí com a cultura do nosso município, do estado também. E parabéns desde já. E queria colocar aqui um voto de aplauso aqui para o nosso companheiro Edivaldo. Nesse momento se encontra em discussão. Não havendo quem discute em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado o voto de aplauso por unanimidade. Ficamos agradecidos, Edivaldo. Eu agradeço o convite novamente da Câmara de Vereadores, né, na pessoa de Diel, que fez a apresentação da proposta de convite para que eu estivesse aqui falando sobre esse projeto. E, infelizmente, eu gostaria de ter trazido notícias mais acalentadoras, né, mas, infelizmente, eu tive que fazer a apresentação do relato dos fatos, tal como eles se apresentam, até para que a gente possa, a partir dessa realidade, dessa condição objetiva, a gente possa pensar alternativas e propor sugestões para que a gente possa fazer com que esse negócio avance, né? Porque é interesse de todos nós fazer com que Itamaracá progrida, para que Itamaracá saia dessa situação que está, né? Eu acho que Itamaracá tem um potencial muito grande, né? E pode estar em uma situação muito melhor do que ela vem se encontrando. Então, me coloco sempre à disposição da Câmara de Vereadores para que a gente possa somar esforços e contribuir dentro do que for possível para o bem de Itamaracá, para o bem da cultura e para o bem da nossa cidade. Tá certo? Então, muito obrigado e um excelente dia para todos. Obrigado, Edivaldo. Essa casa também vai estar sempre à sua disposição, né? Quem lhe conhece sabe do seu potencial para poder ajudar Itamaracá, né? Enfim. Bom, gente, eu tinha falado aqui do projeto da taxa de iluminação, como tinha chegado ontem e a gente não tomou ciência. Hoje nós temos a presença aqui do nosso jurídico. Para continuar, a gente tem uma presença aqui do nosso jurídico. Eu pedi para que ele, como técnico, desse uma olhada nesse projeto, para poder também explanar para nós aqui, né, a complexidade que tem esse projeto e os erros que também existem no mesmo. Eu vou pedir aqui licença aos companheiros de pedir para que o nosso jurídico nos esclareça aqui alguns pontos do projeto. Muito bom dia. Queria cumprimentar os vereadores presentes, cumprimentar o pessoal que está aqui no plenário e também os munícipes que estão vendo a sessão em casa ou até mesmo vendo a gravação depois. Eu vou ser muito breve porque a gente recebeu aqui o projeto de iniciativa lá do prefeito, o senhor Paulo Batista, tratando sobre a contribuição de iluminação pública aqui no nosso município, né? Quem já acompanha, quem mora aqui já sabe que essa contribuição ela é cobrada aqui no município e vez ou outra há uma necessidade do município fazer algum tipo de ajuste, de repente até alterar a alíquota ou algo nesse sentido, né? Então, o que em linhas gerais o prefeito está propondo aqui é algumas atualizações, né, algumas adaptações, inclusive com a Constituição. Então, do ponto de vista de conteúdo propriamente, a matéria, na verdade, é absolutamente tranquilo, o gestor pode tratar sobre o assunto. Agora, o projeto em si, inclusive eu nem falei com o presidente, mas já vou lhe recomendar, a ideia é que a gente devolvesse o texto para que fosse feito alguns ajustes, que inclusive eu estou indicando aqui nos estudos que eu fiz brevemente sobre o projeto. A gente tem algumas falhas relacionadas à própria redação, porque não adianta a gente submeter a apreciação do plenário para votar o projeto com algumas falhas aqui redacionais, porque isso pode gerar problema, inclusive, depois, para a cobrança em si da contribuição, inclusive até um controle de fiscalização aqui que vocês devem fazer. Mas, em linhas gerais, essa contribuição de iluminação pública ela é importante para o município, né, que a gente precisa levar isso em consideração, porque é a partir do fruto da arrecadação dessa contribuição de iluminação pública que a gestão ela pode reforçar, né, ruas que
Então, com problemas de iluminação, eventualmente reforçar áreas que tenham problemas relacionados à segurança pública propriamente. Então, não deixa de ser importante. Agora, a gente precisa ter um texto, de certa forma, né? E longe de mim faltar com questões éticas aqui, mas a gente precisa ter um texto melhor redigido para que a gente possa, né, submeter aqui a apreciação de plenário e, obviamente, que até o próprio setor jurídico ofereça um parecer sobre o assunto. Mas, do ponto de vista técnico, né, a contribuição, o tema em si não tem nenhum problema, só que eu preciso só chamar a atenção de um detalhe aqui para vocês. Esse tipo de contribuição, esse tipo de tributo, ele respeita 2 princípios constitucionais. Então, a gente nem tem interferência disso no âmbito da municipalidade. Qualquer aumento ou instituição de tributo tem que respeitar o princípio da anterioridade anual. O que é isso? Se é criado ou aumentado num ano, ele só pode ser cobrado a partir do ano seguinte. E outro detalhe, tem que respeitar pelo menos um intervalo de 90 dias. Mesmo que a gente aprove agora, qualquer alteração de alíquota aqui só vai poder ser cobrado daqui a 90 dias especificamente. Então, qual é o problema? É que o projeto chegou em regime de urgência. Então, a gente vai devolver, vai solicitar que alterações sejam feitas e aí vai ficar a critério de vocês a quantidade de sessões que vão acontecer ainda até o final do ano, para saber se vai dar tempo da Prefeitura devolver o projeto, vocês submeterem a apreciação e aprovarem efetivamente, né? Mas eu acho que chegou já no finalzinho, né, do período legislativo e tenho lá, de fato, minhas dúvidas sobre a possibilidade de uma aprovação em regime de urgência até o final do período, considerando o modo como o projeto foi enviado, né? Mas então a gente vai, vou sugerir, não sei se você vai acatar, afinal de contas você que é o responsável, devolver o projeto para que seja corrigido aqui alguns aspectos redacionais. Ok, Helder. Como você falou, né, antiético fazer apontar, né, os erros aí, tanto ortográfico como também os erros do qual você está detectando. Mas eu queria dizer, claro que vou acatar, porque você é o jurídico aqui da casa, é você que nos orienta, e a gente tem que se nortear, né, pelo seu parecer. E quero também que você faça um parecer, né, que a gente possa, para eles, indicar os erros, tanto do projeto como ortográfico, enfim, em relação a tudo. E, se for o caso, a gente faz 2 ou 3 sessões, né, quebra o interstício e vota o projeto da forma como deve ser votado. Mas, de antemão, já peço que você faça o parecer para que a gente possa devolver à Prefeitura. E também, salientando, como disse Helder, que isso só vai valer para o próximo ano. Então, se ele quer um projeto, aliás, o projeto votado, né, pela Câmara, ele tem que mandar o projeto como deve ser feito. Então, desde já, agradeço aí, Helder, e faça o parecer para que a gente possa enviar à Prefeitura. Com isso, gente, eu peço obrigado a todos, né, mas nesse dia, e dou por encerrado a sessão, marcando a próxima para quinta-feira, às 10 horas da manhã. Ok, gente? Obrigado a todos.